aí eu falo um pouquinho aqui para vocês da nossa higiene pessoal, né? Que eu falei ali atrás, na última lâmina, do cuidado com a limpeza da nossa loja, com cuidado com aquilo que o cliente está vendo, né? E aí eu trago também que o cliente, ele observa muito a nossa higiene pessoal, né? Quem é que quer ser atendido numa loja por uma pessoa suja, né? E isso vem bem mais a cobrança para nós que trabalhamos com limpeza. Poxa, como é que aquele colaborador, ele trabalha com a limpeza e ele mesmo não cuida da sua limpeza, né? Então, a lavagem do uniforme, ele deve ser feita com frequência e caso esteja desgastado, nós temos que solicitar uma outra peça. Nós recebemos 2 uniformes, um para cada dia, ou seja, isso hoje eu estou com um, amanhã eu já venho com o outro. Nós não podemos deixar os nossos uniformes guardados no armário de um dia para o outro. Eu não posso vir trabalhar com o meu uniforme. Por quê? Porque eu estou me contaminando e contaminando o meu produto, que é o alimento que eu vou trabalhar direto ou indiretamente na loja, né? Ou seja, o uniforme eu trago ele na minha bolsa, quando eu chegar eu troco. Para quê? Para evitar a contaminação e evitar sujo, né? Quem trabalha diretamente com alimento, a RDC 216, que é a legislação que cobra essa questão de alimentos, ela cobra que seja fardamento de cor clara, tá? Então, nós que trabalhamos com a parte da limpeza, que somos manipuladores, de certa forma, indiretos de alimentos, a legislação ela já não obriga tanto que seja branco, né? A cor clara, e a gente não trabalha muitas vezes com branco. Mas isso não significa que não temos que trocar a nossa farda diariamente. Porque, se lembram lá quando eu falei da contaminação microbiológica, que é a que acontece mais? Por quê? Porque nós não estamos vendo. Então, a partir do momento que nós estamos trabalhando com a limpeza, nós estamos mexendo com vários tipos de micro-organismos. Não é porque ele não sujou ali meu uniforme que ele não vai estar contaminado. Então, isso chega a ser até um cuidado com a nossa saúde, né? Para que a gente não se contamine e também não vá contaminar e não vá pôr em risco a saúde do nosso cliente ou do nosso colega de trabalho com o uniforme contaminado. Outro ponto que eu chamo muita atenção são aos nossos intervalos, né? Procure locais adequados e limpos para o descanso. Nunca sente no chão, em escadas, nas gramas ou no pátio, nas áreas externas das nossas lojas. O uniforme, ele pode servir de transporte de micro-organismos prejudiciais à saúde ou patógenos, né? Que são organismos que podem causar até o óbito, né? A morte, para o interior da área de preparo dos alimentos, contaminando-os. E também, como eu falei, nos contaminando. Por quê? Porque eu vou passar o dia com aquele micro-organismo na minha pele. Então, é importante, o horário do nosso intervalo, vamos tirar o nosso intervalo nos locais reservados que temos nas lojas, né? Todas as lojas nós temos as cadeiras de descanso, nós temos aquele local reservado. Nada de tirar o horário do almoço dentro de banheiros, deitados no chão, ou até mesmo na calçada da loja. Ah, no meu horário de intervalo, eu vou precisar fazer uma compra, ou vou precisar fazer qualquer outro procedimento, né? Então, é muito importante o nosso horário de intervalo. Eu não posso tirar o meu horário de intervalo em locais, como eu falei aqui, na área externa das nossas lojas, dentro de banheiros. Não, eu tenho que procurar tirar o meu intervalo no local reservado da empresa para o nosso intervalo. Cada loja tem um cantinho, que é o cantinho do descanso, né? Nós temos cadeiras, né? Cadeiras que a gente pode tirar aquele cochilo, descansar e que não vai contaminar o nosso fardamento, ok?
Outro ponto importante é a higiene das mãos, né? Com a pandemia, pelo menos ela nos trouxe algo de bom, né? Que é o hábito de lavar as mãos. Então, durante a pandemia, nós fomos orientados a lavar a mão com frequência, da forma correta, e agora, sem a pandemia, graças a Deus, mas nós temos que continuar esse hábito, né? De lavar as nossas mãos com frequência. Entre atividades diferentes, quando for manipular alimentos crus e depois os alimentos prontos. E durante o nosso trabalho, principalmente nós que trabalhamos com limpeza, né? Como eu já falei, foquei várias vezes. Nós, por estar trabalhando diretamente com limpeza, nós temos que ser o exemplo e temos também que ter o maior cuidado, tá? Então, devemos lavar as nossas mãos sempre que for recolher um lixo, sempre que terminar uma atividade de limpeza mesmo. Ah, Luciana, mas eu estou limpando, eu já estou sempre com a minha mão molhada, mas a mão molhada não significa a higiene da mão, tá? Eu tenho que lavar as mãos de forma correta e com o produto correto, tá? Nós temos em nossas lojas os sabonetes bactericidas, que vocês vão ver lá na frente, na nossa conversa. Esse sabonete bactericida, ele vai fazer com que elimine as bactérias que estão nas nossas mãos. Então, é importante que sempre que eu recolher uma lixeira, né, retirar um lixo, manipular lixo ou qualquer alimento ou qualquer produto que é considerado um produto de risco, eu higienize a minha mão, né, com sabonete bactericida. E aqui eu trago para vocês, já entrando mais na nossa parte de limpeza, depois que nós já aprendemos um pouquinho sobre os micro-organismos, sobre a contaminação, o que é uma contaminação cruzada, qual é a importância, qual é a responsabilidade que nós temos como responsáveis pela nossa área de limpeza da loja. Eu vou trazer aqui alguns conceitos mais voltados para a nossa área de limpeza, né? Que aí é um ponto, que é um questionamento que nós fazemos bastante. Limpar e higienizar. Mas o que é isso? É a mesma coisa? A gente escuta muito falando, eu vou higienizar ali a minha sala. Eu vou higienizar meu fardamento. Eu vou limpar. Qual é essa diferença, né? Então eu trago aqui para vocês que é muito importante a gente saber diferenciar limpar de higienizar. E aí eu trago aqui para vocês a diferença de limpar e higienizar, né? Limpar é tornar-se limpo, retirar as sujeiras, impurezas e manchas. A gente costuma dizer que limpar é tirar aquela sujeira visível. Aquela areinha, aquele pó, aquele pedaço de vidro, aquele pedaço de ferro, aquele pedaço de papel que está lá no chão. E tirar aquela mancha, né? Higienizar é um processo que visa matar, erradicar as bactérias, germes, micro-organismos patógenos e não patógenos que crescem em várias superfícies superficiais, certo? Agora, esse é um processo que pode ser feito com a utilização de um grande número de produtos e produtos químicos, tá? Então, para vocês entenderem melhor, limpar é tirar aquela sujeira superficial visível que nós conseguimos ver. E higienizar já é um processo mais delicado, que eu preciso de um produto químico para poder eliminar alguns tipos de vírus, bactérias e micro-organismos que estejam naquele nosso ambiente. E aqui eu trago para vocês também a desinfecção. Depois de limpar e higienizar, é importante a gente entender que existe também a desinfecção, que é um outro processo que ele é mais delicado e cuidadoso, mas que também é importante a gente conhecer e, em alguns casos, a gente precisa realizar essa desinfecção. Limpar, né?
é uma operação realizada para a remoção física de sujidades, como eu já falei para vocês, detritos, insetos, poeira, dentre outros, micro-organismos. Na limpeza, a gente consegue eliminar parcialmente, né? Presentes em artigos e áreas e instalações. Desinfectar é um processo de destruição do micro-organismo na forma vegetativa, ou seja, fungo, bactérias e vírus, onde eu vou eliminar ele na forma vegetativa, é aquela primeira forma de vida dele, tá? Então, assim, eu vou eliminar geral, tá? Higienizar é um conjunto das ações de limpeza, sanitização e desinfecção, tá? E aí eu trago para vocês também, um pouco mais a fundo, a diferença entre sanitizar e esterilizar, né? Sanitizar é a redução de números de micro-organismos existentes a níveis toleráveis pelos seres humanos. E esterilizar é um processo de destruição de todo e qualquer micro-organismo, incluindo os esporos. Eu vou querer explicar isso aqui de novo, porque eu acho que ficou bem confuso para eles. E aqui, gente, nós vamos focar um pouquinho em todo o processo, né, de limpeza e de higiene, e eu vou explicar também para vocês a desinfecção, a sanitização e a esterilização, que são também outros processos que nós fazemos no nosso ambiente de trabalho, né? Muitas vezes nas nossas lojas nós não conseguimos, que é a esterilização, mas eu vou explicar para vocês, tá? Limpar, como eu já falei, né? É uma operação realizada para a remoção física das sujidades. Desinfectar é um processo de destruição dos micro-organismos, de fungos, bactérias e vírus. Higienizar é o quê? É um conjunto das ações que vem a limpeza e a sanitização e a desinfecção, tá? Higienizar é um processo que nós fazemos desse grupo, da limpeza, da sanitização e da desinfecção. Sanitizar é o quê? É a redução de números de micro-organismos existentes a nível toleráveis pelos seres vivos. Ou seja, eu vou eliminar os micro-organismos, mas eu só elimino a um nível tolerável. Eu não consigo eliminar eles 100%, tá? Eles estão ali, mas eles estão numa quantidade tolerável que, naquele momento, ele não vai fazer mal à nossa saúde, tá? Esterilizar, né, que a gente sempre fala, é importante esterilizar, principalmente as meninas que vão no salão de beleza, né? O alicate tem que estar esterilizado, né? A esterilização é um processo de destruição de todo e qualquer micro-organismo, incluindo os esporos. O que são esporos? É como se fossem os filhinhos do micro-organismos, é como se fosse aquele bebezinho que vai germinar e vai se proliferar, tá? Então, a esterilização eu consigo eliminar tudo, toda essa vida de micro-organismos. E a esterilização é um processo que é utilizado por um equipamento chamado autoclave, né? Que nós não temos nas nossas lojas, mas ele é muito utilizado sempre em hospitais, em laboratórios, ele é utilizado para fazer esse tipo de procedimento que é a esterilização, tá? Até porque a gente não tem a necessidade no nosso meio, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nós não temos a necessidade de fazer uma esterilização. Já é um processo bem mais completo. E aqui eu trago para você o ciclo de Sinner. O que é esse ciclo, né? É o que a gente precisa fazer e precisa ter para ter uma limpeza e uma higienização adequada, tá? Então, o ciclo de Sinner, ele é completo por 25% de temperatura, ou seja, eu preciso ter uma temperatura ideal para que a minha limpeza e a minha higienização seja feita de forma correta e eficiente. Eu tenho que ter
a ação mecânica, que é o quê? A ação mecânica é feita através de quê? Através do mop pó, do mop água, do rodo, dos equipamentos que nós utilizamos ou até das máquinas que vocês vão conhecer no finalzinho do nosso treinamento. O tempo, que é quanto tempo de exposição que aquele produto químico precisa estar naquele local para fazer efeito, né? E a ação química. A ação química, ela é feita pelo produto químico que nós utilizamos. Ou seja, 25% de temperatura, 25% mecânica, 25% do tempo, 25% da química, que é o produto. Né? Então, o ciclo de Sinner, ele é composto pela ação mecânica, que é a ação do equipamento que vamos utilizar para aquela limpeza, ação química, que é o produto químico ideal que estamos utilizando, o tempo, que é o tempo de exposição daquele produto químico com aquele ambiente ou com aquele equipamento, para que ele haja, né, sobre a bactéria, o micro-organismo, e a temperatura que eu utilizo para fazer toda essa ação.